Fala galera do terceiro ano, aqui é o professor Vanks, estamos juntos para mais uma aula de Química. Hoje, o assunto que iremos abordar é a tabela periódica. Localizem sua apostila à frente Química 3, aula módulo 3. Iremos ao longo dessa nossa aula falar sobre os modelos de tabela periódica que surgiram ao longo dos séculos, passando pelos cientistas Dobereinen, Germain Hess, Champ-Courtois, Newlands, Mendeleev, Moseley, e trazer para você toda a concepção que nós tivemos de modelos ao longo dos séculos. Dobereinen foi o primeiro modelo de tabela periódica. Qual era a concepção de Dobereinen? Fazer agrupamentos de 3 elementos químicos, grupos estes que ele chamou de tríades, e colocar no centro aquele que fosse a média das massas atômicas do primeiro e do terceiro membro. Um exemplo, ele juntava lá cloro, bromo e iodo, formava uma tríade. E o elemento central seria aquele que a média das massas atômicas corresponderia ao primeiro e terceiro membros, somados e divididos por 2. Obviamente, a lei das tríades de Dobereinen não obteve êxito, considerando que ele não conseguia agrupar todos os elementos conhecidos no seu primeiro modelo de tabela apresentado ao mundo da ciência. O segundo modelo que vale destacar, modelo de Germain Hess. Esse cientista sueco trouxe para nós uma concepção que ainda se pautava em massas atômicas, e ele subdividiu a nossa tabela em grupos de elementos não metálicos com a quantidade de 4 grupos. Aqui, nessa tabela que a gente traz aqui para você, a gente mostra um grupo do iodo, do telúrio, do carbono e de hidrogênio. Barrou novamente em qual dificuldade? Não conseguia, através do seu manual conhecido como Fundamentos da Química Pura, trazer a abordagem de todos os elementos. Você ficava com lacunas, com vácuos, e isso não permitia fazer com que o modelo de tabela periódica de Germain Hess fosse considerado um modelo ideal ou completo. O terceiro modelo de tabela periódica que surgiu em 1862 foi apresentado pelo químico francês Champ-Courtois. Esse químico, além de químico, ele também era geólogo, ele trouxe para nós uma concepção que muito nos lembra as aulas de geometria. O que é que o Champ-Courtois fez? Ele trouxe para nós um sistema que ele denominou de parafuso telúrico, que consistia em colocar 16 elementos em ordem crescente de massa atômica, veja, novamente, massa atômica sendo citado no modelo de tabela, e um por baixo do outro, dentro de uma estrutura cilíndrica, e como se eles fossem a sua geratriz. Então, essa era a concepção de Champ-Courtois. Foi de êxito essa concepção? Não. Mais um modelo de tabela periódica que não respondia, que não trazia as explicações necessárias à época. O quarto modelo de tabela periódica, apresentado em 1864 por Newland, trazia o que ele chamava de arranjo periódico de oitavas, ou modelo periódico de oitavas. Também, partindo da concepção de ordem crescente de massas atômicas, nosso amigo Newland colocou elementos lítio, sódio e potássio todos juntos e trazia sempre uma concepção, ordem crescente de massas atômicas. Esse modelo periódico de oitavas, ele foi levado não muito a sério, porque no mundo científico e fora dele, a ideia de Newland trazia uma analogia muito próxima com os intervalos das escalas musicais. E isso trouxe um grande empecilho para Newland. Não em função da comparação, da analogia com os 7 intervalos da escala musical, mas é porque o seu modelo atômico, o seu modelo de tabela periódica não conseguia responder os questionamentos à época. Em 1869, aí sim, surge um russo, Dmitry Ivanovich Mendeleev, que traz para nós algo que foi uma porta aberta no tocante à apresentação e à formulação de estruturas dos elementos químicos conhecidos. Dmitry Ivanovich Mendeleev organizou esses elementos em linhas verticais e chamou esses elementos de grupos ou famílias. Esses grupos ou famílias, mais uma vez, nós vamos ter a concepção de massas atômicas. Mendeleev conseguiu agrupar os elementos então conhecidos, procurou aqueles que possuíam características semelhantes, chamou esses elementos de grupos ou famílias, os dispôs em linhas verticais, como nós conhecemos na tabela que utilizamos atualmente, mas ele ainda tinha uma grande dificuldade. Motivo, nós tínhamos apenas a concepção em cima de massa atômica.
1913 surge então o redentor do estudo desses modelos de tabela periódica. Moseley trouxe para nós uma situação que até então nós não tínhamos. Por quê? Porque todos os modelos de tabela periódica apresentados anteriormente, desde Dobereinen, passando por Germain Hesse, citando Champ-Courtois, falando de Newlands e do próprio Mendeleev, todos tinham como abordagem principal as massas atômicas. E o que é que aconteceu? Moseley descobriu que o número de próximo ao núcleo de determinado átomo era sempre o mesmo. E aí Moseley trouxe essa ideia para nós do que a gente conhece hoje como número atômico. Quando os átomos foram arranjados de acordo com o aumento de número atômico e não de massa atômica, os problemas que ainda perduravam no modelo de tabela de Mendeleev desapareceram. Então Moseley é o responsável direto por esse tipo de adequação, essa retificação. Moseley descobriu, então, a utilização do número atômico, que é o número de prótons, e ficou determinado que os elementos deveriam obedecer a uma ordem crescente de número atômico e não mais utilizando o que a gente tinha o tempo inteiro, que era a concepção de número de massa ou massa atômica. Então, a partir do momento do modelo de tabela periódica de Moseley, os elementos químicos foram arranjados em ordem crescente de número atômico. Com a descoberta de Moseley, a tabela passou a ser organizada com essa disposição. E aí foi anunciada a lei periódica dos elementos. As propriedades dos elementos são funções periódicas, ou seja, que se repetem. E nós continuamos com os elementos químicos dispostos em grupos ou famílias, aqueles que apresentam características ou propriedades semelhantes. Para que a gente possa ter essa concepção, apresento aqui a você um modelo de tabela. Aqui nós temos colunas, um total de 18, e aqui nós temos linhas horizontais, um total de 7. Estas duas linhas que aqui estão logo abaixo são os lantanídeos e actinídeos, elas fazem respectivamente parte do 6º e 7º período. Grupos ou famílias nas verticais, períodos nas horizontais. 7 períodos, 18 grupos ou famílias. À medida que percorremos um período, as propriedades físicas variam regularmente de maneira uniforme. Aqui nós temos, aqui por exemplo a família 1A, família dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Aqui metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aqui nós temos os gases nobres, aqui nós temos a família dos elementos 7A, família 6A. Essa família 6A também é conhecida como calcogênios, a família 7A como halogênios. Cada linha indica um período. Esse primeiro período é mais curtinho, ele só tem o hidrogênio e o hélio. E à medida que a gente desce aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Lantanídeos e actinídeos fazem parte de quem? Do 6º e 7º períodos. Aqui é a apresentação que a gente tem da tabela que a gente conhece hoje, que a gente utiliza hoje. Na tabela periódica, nós vamos ter uma subdivisão de elementos de transição, elementos representativos. Bem, os elementos representativos são aqueles que, após distribuição eletrônica, os seus elétrons da última camada, também conhecido como a camada de valência, irão encontrar como último subnível o subnível S ou o subnível P. Os elementos de transição estarão com o subnível D ocupado e os elementos de transição interna, subnível F. Representativos, subníveis SP. Elementos de transição, subníveis D e F. Nas extremidades, aqui onde eu estou citando para você, alcalinos e alcalinos terrosos. E aqui, grupo do boro, do carbono, do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres, todos esses elementos aqui são representativos. Aqui no centro da tabela e aqui embaixo, no sexto e 7º período, que a gente traz aqui para baixo, os lantanídeos e actinídeos, nós iremos chamá-los de elementos de transição. Dentre os elementos essenciais da vida, os organismos vivos eles vão ter 90 elementos naturais. Desses elementos naturais, apenas 25 são essenciais dos organismos vivos. E desses 4, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio fazem 99,3% de todos os átomos do nosso corpo. Olha só, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Estes são os mais importantes para nós. Aqui a gente traz uma ilustração com um casal. Aqui esse casal está representando elementos químicos. RH é o ródio e a U é o ouro. E quais são esses números que eles trazem aqui? O que é que representa esses números? Vejamos. Esses números que o elemento químico traz são os números de massa e número atômico. O número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. O número atômico é o número de prótons. E para eu descobrir o número de nêutrons, basta fazer massa menos número atômico.
A, número de massa, Z, número atômico, e o nosso número de nêutrons fazia a diferença entre ambos. Massa é próton mais nêutron, e número atômico é somente prótons. Um exemplo, elemento X com número de massa 35, número atômico 20. Quantos prótons você possui? Você possui 20. Quantos elétrons? Também 20. E quantos nêutrons? 35 menos 20. Este é um visual de uma nova proposta de Philip Stuart, da nova tabela periódica, não ainda a ser abordada nos nossos estudos. E aqui as propriedades periódicas. Quais são elas? Primeira, raio atômico. Raio atômico indica o tamanho do átomo. Onde estão os átomos grandes? Do lado esquerdo da tabela e na parte inferior. Eletropositividade. Eletropositividade é a tendência de perder elétrons. Os elementos que estão à esquerda da tabela são doadores de elétrons. Então, os elementos que estão à esquerda são eletropositivos, tendência de perder elétrons. Se eletropositividade é a tendência de perder elétrons, eletronegatividade vai ser a tendência de receber elétrons. No caso, os elementos que têm grande eletronegatividade estão à direita da tabela. O mais eletronegativo dos elementos químicos que a gente cita aqui é o flúor. Energia de ionização também cresce para a direita e dentro das famílias para cima. É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Isso vai acontecer na transferência de elétrons, normalmente ocorrendo nas ligações do tipo iônica, onde um átomo cede elétrons e outro recebe. A energia que você necessita para remover esses elétrons do átomo isolado no estado gasoso, você chama de energia de ionização. A propriedade, a afinidade eletrônica é a energia que você precisa para a captura desse elétron. A energia liberada é quando um átomo no estado gasoso captura um elétron. Ele vai fixar esse elétron na sua última camada, também conhecido como camada de valência. Densidade indica a relação entre a massa e o volume ocupado. Na tabela periódica, os elementos mais densos estão no centro, de baixo, de cima para baixo. O elemento mais denso aqui nós vamos indicá-lo como sendo o ósmio. E aqui a gente fecha a nossa aula pedindo a você que refaça os exercícios de sua apostila, procure assistir novamente essa aula e que esteja num período de quarentena, sem confundir esse período com férias. Estamos juntos. Um grande abraço.